Você é daquele tipo de pessoa que quando se chateia com alguém, você simplesmente para de falar com ela durante dias? Você não quer conversar, você não quer atender, você finge que ela não existe, ela te procura, você não responde, você não dirige a palavra a ela. Ou você convive com alguém assim? Você já parou para pensar se esse comportamento que você tem é saudável? Meu nome é Janda Siqueira, eu sou psicóloga e hoje eu quero contar para você qual é a diferença entre pedir um espaço natural de quando você está chateada com alguém, entre você aplicar uma coisa chamada o castigo do silêncio. Eu já falei aqui no meu canal sobre esse tratamento do silêncio como castigo. E é um vídeo que deu muitas visualizações e as pessoas ficaram com uma dúvida sobre, Janda, quando que eu tô só pedindo um tempo mesmo para eu me reequilibrar, para eu voltar a ter vontade de conversar com a pessoa, e quando que eu realmente estou sendo abusivo, estou sendo tóxico e estou de fato aplicando um castigo do silêncio. E eu achei pertinente trazer essa diferenciação aqui, porque nem sempre a pessoa que está calada, que está pedindo ali um certo tempo e espaço, ela tem a intenção de punir. Muitas vezes, esse tratamento do silêncio, ele é encontrado em relações abusivas. Vou te explicar, se você não viu o vídeo, eu vou deixar ele aqui, mas eu vou te explicar o que é o tratamento do silêncio. O tratamento do silêncio, ele envolve fazer com que o outro se sinta culpado e se responsabilize totalmente por qualquer conflito que tenha acontecido. Como, por exemplo, chamar para ter uma conversa sobre a relação, né? Ter uma DR, a pessoa não quer conversar, ou você fez alguma coisa que ela não gostou, ou você descumpriu um combinado, você falou alguma coisa que não caiu bem, ou você deixou de atender algum pedido da pessoa. E o que ela faz como reação? Ela simplesmente começa a te ignorar completamente. Com que intenção? A intenção dela não é pedir um tempo e um espaço, a intenção dela é fazer com que você se sinta muito abandonado, se sinta muito excluído, muito rejeitado e muito culpado por aquilo que a própria pessoa está sentindo. O objetivo dela é que você venha atrás, se desculpando, negando aquilo que falou, prometendo que não vai mais fazer, dizendo que errou e se responsabilizando totalmente por aquela situação. O objetivo é que você se enquadre nos padrões daquela pessoa. E por que isso costuma ser abusivo? Porque são reações, às vezes, muito desproporcionais ao evento. Às vezes, só você pegar e falar assim, amor, vamos conversar sobre aquilo que aconteceu, eu tô precisando alinhar algumas coisas. Ah, lá vem você toda vez aí. Não vou conversar. Não vou conversar. E fecha a porta. E fecha a porta de um jeito que você fica tão mal por você ter tentado conversar alguma coisa que você começa a pensar assim, era melhor não ter falado nada. Porque eu sabia que ia dar nisso. Então, para que eu inventei? Aí, como é que você começa a agir? Em seguida, você para de fazer aquelas coisas que você já sabe que vão gerar aquela reação de distanciamento. Isso é uma forma de controle. É você controlar o outro por meio da sua retirada. Você se retira do outro, você faz o outro se sentir insignificante para que ele nunca mais cometa aquele comportamento. Perceba que a intenção não é, vamos conversar, deixa eu te dizer o que eu penso sobre isso, eu preciso de um tempo para eu administrar o que está acontecendo aqui dentro de mim, mas depois a gente vai conversar. Não. Como que você vai saber que aquilo é um tratamento de silêncio? Porque quando ele volta, e geralmente é parte de homens, tá? Mas nada impede que parta de uma mulher, nada impede que parta de uma mãe com filho, de irmãos, mas geralmente é muito comum que seja de homem para mulher num relacionamento abusivo. Quando vocês voltam, como é que as coisas voltam ao normal? Quando você vai atrás, quando você se responsabiliza por tudo e quando ele se sente no controle. Ele jamais vai chamar você para conversar, para vocês alinharem, para vocês ficarem numa boa, assim, não, deixa isso para lá, vamos ficar tranquilo, eu também errei. Ele não assume a parcela de contribuição dele naquele problema. É tudo culpa sua. É tudo porque você faz tudo errado, é tudo porque você é chata, porque você quer confusão, porque você quer brigar por qualquer coisa. Por quê? Porque a intenção dele nunca é resolver os problemas, é sempre ter o controle. Então, o tratamento do silêncio é uma forma do cara ter controle sobre você, fazendo com que você pare de exercer
comportamentos que incomodam ele. E quando que um espaço ok? Quando que você está ali numa relação e você precisa de um tempo, como é que eu sei que o tempo que eu estou pedindo, ele é saudável? Quando eu mostro pro outro que, olha, a gente brigou e eu ainda não tô afim de conversar, olha, vamos conversar amanhã, você dá um tempo, você diz um prazo, né, em relação a quanto tempo você precisa. Não, ainda não tô afim. Vamos conversar amanhã? Ou, no final de semana a gente se vê, você tá dizendo, né, você tá dando uma satisfação, a pessoa fala com você até responde, né, mas você não vai estar ainda no seu modo natural, como você sempre é, porque você ainda tá mexido. E às vezes acontece de vocês já terem a conversa, terem resolvido a situação, mas aquilo ainda tá meio estranhão, né? As coisas foram alinhadas, mas você precisa de um tempo para administrar aquilo. E aí, o que acontece? Depois de 2 dias, as coisas voltam ao normal. E voltam ao normal como? Vocês voltam, simplesmente, daqui a pouco vocês estão falando de novo, aí já começa a rir, daqui a pouco já tá carinhoso de novo, e as coisas voltaram ao normal. E voltaram ao normal sem que você tenha obrigado a pessoa a assumir toda a culpa, sem que você tenha pedido que ela nunca mais faça isso, não faça aquilo, que agora a partir de hoje, se você fizer isso de novo, eu vou isso, vou aquilo, sem as ameaças, sem as chantagens emocionais. Você estava simplesmente precisando de um espaço. Isso é ok. Não tem nenhum problema. Tem muito problema quando esse tempo é muito grande. Gente, se você tá chateado com alguém, não faz sentido você dar um período de castigo nela com uma semana. Uma semana de você deixando o outro ali, você sabe que o outro tá desesperado e você quer provocar essa reação nela, né? Você sabe que a pessoa tá muito ansiosa e você quer deixar ela naquele modo de dor, achando que quanto mais dor ela sentir, mais ela vai se responsabilizar e menos aquele comportamento vai se repetir. Mas na verdade não é assim que acontece. Aquilo ali é muito sofrido. Você está aplicando, de fato, uma punição. O saudável é que você deu uma satisfação para a pessoa. Estou precisando de um espaço, mas depois a gente vai conversar. E aí, se você é a pessoa que passa por isso, que tem um relacionamento, um companheiro que age dessa forma com você, qual é a sugestão que eu te dou? Coloque um limite. Olha, fulano, eu sei que você precisa de um tempo para espairecer, de um tempo para administrar tudo que a gente conversou. Mas pra mim, o limite que eu tenho é que até amanhã à noite a gente precisa ter conversado. Pra mim não dá que a gente fique uma semana, às vezes até na mesma casa, sem um olhar pra cara do outro. Pra mim não dá certo. Entende? Assim, você pode colocar o seu limite pra pessoa. Pessoas abusivas não aceitam limites, porque elas querem ter controle. Se essa pessoa não aceitar o seu limite e ela continuar te fazendo se sentir muito mal por você estar exatamente colocando aquele limite, que tipo de fala que vem? Você erra, faz o que faz e ainda quer colocar a banca, ainda quer colocar limites, ainda quer colocar regras. É assim, eles não aceitam que você se imponha. Então, esse é um sinal de que você está num relacionamento abusivo. Quando você diz pro outro isso, olha, pra mim é bem difícil essa situação e eu vou precisar que a gente converse pelo menos amanhã, a pessoa reage de um jeito diferente. Fulano, eu entendo, mas é porque pra mim ainda tá difícil. Ela vai falar dela, ela vai dizer que ela ainda tá elaborando e que talvez ainda à noite ela não consiga, mas você vai insistir dizendo, não, mas pra mim 2 dias já é mais do que suficiente. A gente precisa pelo menos ter alguma conversa amanhã. Geralmente ela aceita. Quando a pessoa é abusiva e você tá colocando esse limite, ela te pune triplamente. Então esse é um sinal de que o seu relacionamento ele não é saudável e dificilmente você vai ser feliz nele. Porque como você vai ser feliz num relacionamento em que você não pode cobrar nada, você não pode errar, você não pode desconfortar, você não pode fazer nada que o outro desaprove, que o outro não se sinta bem, você não pode fazer nada disso. Como é que você vai viver? Isso não é saudável e isso não vai fazer você se sentir amada pela pessoa. Porque daqui a pouco, você sabe como é que funciona. Daqui a pouco você não faz mais nada que você sabe que traria esse comportamento do silêncio. Ou outros comportamentos que são bem típicos do relacionamento abusivo. Você faz o que for preciso. Você se anula, você finge que não tem necessidades, você finge que não ouviu o que ele falou, você finge que não percebeu que ele foi um super escroto, você finge que não percebeu. Pra quê? Pra que você deixe ele o mais confortável possível, para que ele não te puna. Para que ele não venha com as agressividades, ou com as chantagens, ou com acusações. Ou seja, você começa a anular a pessoa que você é, para que ele sempre esteja bem, porque quando ele tá bem, ele te trata bem.
Se você deslizar segundo as regras dele, ele vem com tudo em cima de você. Isso não é saudável. Então, ficou claro? Se você tem uma dificuldadezinha mesmo de conversar e você acha que o tempo de gelo que você dá na pessoa é mais do que o tolerável, provavelmente você já recebeu algum feedback, ou de mãe, ou de irmão, ou de marido, de namorado, assim, poxa, mas você fica com uma cara muito feia pra mim o dia inteiro, aquilo é muito ruim pra mim. Gente, e é mesmo, é muito ruim você estar no mesmo ambiente e a pessoa te tratando super mal, não respondendo você fala alguma coisa, ela não olha pra você. Isso não é pedir espaço. Isso, ainda que seja por pouco tempo, isso é tóxico. Eu não digo que é o tratamento de silêncio, porque o tratamento de silêncio ele exige um pouco mais de critérios, né? Como punição, como pedir que a pessoa assuma a responsabilidade. Isso não chega a ser tratamento de silêncio, mas você ficar 2 dias na sua casa aí com seu marido, tratando ele super mal, ou você que é o homem, fazendo a mulher se sentir a pior pessoa do mundo, mostrando pra ela um desprezo total, deixando ela num lugar muito de má pessoa, né? Você não tá me agradando agora porque eu senti tal coisa, é muito tóxico. Uma coisa é você não estar pronto pra voltar às boas e a pessoa te falar alguma coisa, você responder, você agir na casa, olhar de um jeito que não seja com o olho fuzilante pra pessoa. Você tem direito de querer o seu espaço, mas preste muita atenção em como você fica nesse período em que você está precisando de espaço. Tá? Se você for muito dura no sentido de que você mostra pra pessoa que ela não vai ter uma brecha para você ser nem um pouco afetuosa, nem um pouco comunicativa, nem um pouco aberta para ela, acho que você precisa rever. Faça terapia, entenda por que você faz isso, entenda por que para você é mais importante criar esse clima por tanto tempo do que de fato resolver. Às vezes você tem dificuldade de se expressar, às vezes você tem dificuldade de lidar com aquela emoção. Ah, eu fico me sentindo muito mal muito tempo, e eu fico querendo que a pessoa entenda, e eu fico querendo que ela se desculpe, mas às vezes a pessoa tá lá do outro lado também se sentindo muito mal, também achando que você deveria desculpas a ela. Então, aprender a conversar é uma habilidade muito importante para os seus relacionamentos darem certo. Se você não sabe conversar, isso é um problema. E dificilmente você vai ter relações saudáveis com esse comportamento. O que você sente quando eu te falo sobre isso? Porque essa coisa de dar gelo é uma coisa que a gente aprende com muita facilidade nas revistas Capricho da vida, né, com joguinhos de poder. Ah, você tem que dar um gelo na pessoa para ver se ela vem, para ver se ela se desculpa. Mas isso é tão bobo, é tão pequeno perto do que você pode construir com o outro quando você se abre para falar, quando você se abre para ouvir. Então, por que não construir uma coisa mais saudável, né? Então me conta aqui nos comentários como é que você se sente. Se você tiver outras dúvidas, eu vou deixar aqui o vídeo do tratamento do silêncio para que você entenda um pouco melhor sobre isso, porque tem muito mais coisa para falar que eu não falei nesse vídeo. E se você achar que tem algum amigo, alguma amiga precisando ouvir essas palavras, manda para ela. Deixe seu comentário, curte e se inscreve aqui no canal. Eu fico aqui e até a próxima.